Olá, meu amado irmão, minha irmã, eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente me dirigindo à comunidade evangélica Esperança em Cristo para mais um estudo bíblico. E a você que está neste momento também escutando pelo WhatsApp, pelo Face, o YouTube ou pela mensagem real de escada do Pernambuco, fique conosco. Vamos escutar uma palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre Daniel e hoje será Daniel capítulo 12. Nós estamos no final já. E Daniel, ele retrata Deus como um rei soberano do universo. E aquele que controla os destinos, tanto do seu povo como do império pagão. E aqui nas escrituras de Daniel, Deus revela o seu poder aos reis da Babilônia e da Pérsia, forçando a eles reconhecer a supremacia de Deus. E então Deus expõe para Daniel os seus planos futuros, tanto de restaurar o seu povo da escravidão, como também falando aqui dos crentes dos últimos tempos. Ou seja, o livro de Daniel, então, ele retrata a vida dos judeus, desde a época que Deus entrega o povo de Judá nas mãos dos países vizinhos, passando aí por governadores da Babilônia, Medo-Persa, depois pelos gregos e assim por diante, por romanos. E aí ele coloca aqui com ricos detalhes sobre os fins dos tempos também, no Apocalipse. E agora, já no estudo final, que nós estamos aqui, do livro de Daniel, então, no Daniel 12, Daniel recebe, então, aqui as últimas instruções, né, as últimas visões que ele tem. E Daniel, nesse capítulo 12, ele tem apenas 13 versículos, ele é curtíssimo, mas é cheio de detalhes. E então, para esse estudo, eu vou procurar dividir em duas grandes partes, que mais ou menos seria assim do 1 ao 4, do versículo 1 ao 4, nós faremos uma descrição dos fins dos tempos, de como será o fim dos tempos. Já do 5 ao 13, nós falaremos sobre a duração do fim do tempo. O tempo, quanto tempo vai durar isso. Então, como será esse fim dos tempos? E a palavra que fala que será um tempo de sofrimento. Então, nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 4, e depois nós voltaremos a falar de versículo por versículo. E assim fala a Santa Palavra. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Glória a Deus. Nós vimos aqui como é rico de ensinamentos. E vou voltar a ler aqui no versículo 1 para nós começarmos. Então, aqui fala o versículo 1, fala: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor
do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Vejamos aqui no versículo 1, ele é ligado com o versículo 45 do capítulo anterior, do capítulo 11. Eles estão ligados, os dois. Um está expressando, está continuando a falar do versículo 45 do 11. Então, aqui quando fala neste tempo, ele está se referindo ao tempo do desaparecimento do poder apóstata, que está lá no capítulo 11. Aquele pequeno chifre que será destruído nos últimos tempos, será destruído por Jesus. E então, seria bom nós lermos aqui Daniel 11, 45, que diz assim: armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Glória a Deus. É o fim do pequeno chifre. E voltando aqui para o capítulo 12, versículo 1, quando fala neste tempo, ele não está especificando que se esse evento ocorrerão de forma simultânea, na sequência. Não, ele não está especificando isso. E é importante nós sabemos que esses eventos do último versículo, do 11, e o primeiro aqui dos versículos 12, eles estão ligados com o que se refere ao tempo. Porque aqui mistura-se muito. E no caso aqui, até o profeta estava se confundindo. E aqui quando fala assim, se levantará Miguel, ele está fazendo referência a Jesus Cristo. O mesmo que nós vimos lá no capítulo 10, o guardião celestial do povo de Deus. E lá no fim dos tempos, quando o poder apóstata, né, aquele pequeno chifre que tem olho para ver, boca para falar em todo mundo, né, e os seus aliados, eles estiverem concentrados em destruir o povo de Cristo, então se levantará, Miguel se levantará, ou Cristo se levantará para livrar o seu povo. E aqui na metade do versículo 1, fala assim, neste tempo terá angústia. Durante a grande tribulação, no fim dos tempos, Israel vai sofrer, como jamais sofreu em todos os tempos. A parte do versículo fala assim: e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, um tempo de angústia. E quando acabar a obra intercessora de Jesus Cristo aqui na terra, o Espírito Santo volta para Deus, a igreja retirada da terra com o arrebatamento, então todos os poderes das trevas estarão à vontade aqui na terra, porque o Espírito Santo já não estará mais aqui. Então, esses espíritos descerão com fúria sobre o mundo. Mas você que crê que Jesus é o único, suficiente Salvador, você já foi arrebatado, você já estará arrebatado. O povo de Deus que não acreditou em Jesus, os judeus no caso, e o povo que acredita em outros mediadores, então eles ficarão para trás para a segunda chamada, como diz, né? Então eles ficarão para o tempo de tribulação. E aqueles que acreditarem em Jesus no tempo da tribulação, acreditarem como Jesus é o único suficiente Salvador, esses ainda serão salvos. E isso está escrito em Romanos,
Romanos, no capítulo 14, 14, 11, que fala assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Então é obrigatoriamente todos se ajoelharem perante Deus, perante Jesus. Não tem outro Salvador, é Ele que nós vamos ter que se ajoelhar. Então não adianta querer nós escondermos, né, ou se escorarmos em outros deuses ou outros mediadores. Não existe. É Jesus o nosso único mediador. E também, na primeira parte do versículo, ainda fala de um príncipe. Fala assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Nesta ocasião, Israel será ajudada pelo anjo, né? Ou seja, por Jesus. E Jesus fará uma grande ceia no céu para os que forem arrebatados por 7 anos. Está registrado lá em Daniel como um tempo, 2 tempos, meio tempo. De união da besta com Israel, com o povo que ficou aqui na terra. E também está falando de 1290 dias de tribulação, após a queda do acordo da besta com Israel. Um total de 7 anos. 1290 dias, mais um tempo, 2 tempos e meio tempo, que são 3 anos e meio, então dará 7 anos. Então, será sofrimento aqui na terra, enquanto o povo já estará no reino de Deus, fazendo a grande ceia, as bodas. Nós estaremos festejando com Jesus e os outros estarão em grande sofrimento aqui na terra. Então, festa no céu para os que acreditaram que Jesus como único, suficiente Salvador, e para os outros a punição aqui na terra, e com possibilidade de poderem ainda se converter. Mas, aqui também no versículo 1, ainda ele fala de perseverança. Fala de perseverança, fala que no final do 1, fala assim: mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Né? Então, aqueles que ainda depois aceitarem Jesus como único suficiente Salvador, esses ainda terão a oportunidade de morarem no céu, ou participarem do reino de Deus. Então, todos aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida, Deus recolherá eles também. Então, serão livrados do mal. São livrados do mal, mas passarão pela perseguição, pela grande tribulação. Então, primeiro, Deus vai ressuscitar os que morreram em Cristo e os que vivem em Cristo para a grande festa no céu, e depois terá uma outra salvação para aqueles que suportaram os 7 anos de tribulação aqui na terra e que reconhecerão Jesus como o único suficiente Salvador. E terá muitos que ainda assim mesmo, a Bíblia fala que terá assim mesmo, muitos não aceitarão. Mas, aqui no final do versículo 1, ainda fala do inscrito no livro. Esse livro que está se referindo é o livro dos salvos. Quando você aceita Jesus como único suficiente Salvador, você se porta como um verdadeiro cristão, você é inscrito nesse livro da vida. Jesus escreve o teu nome, ele registra o teu nome, e esses sim receberão a vida eterna. E nós temos um registro aqui em Daniel 7:10 que fala assim: um rio de fogo manará e um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam.
e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, aqui está falando que no final dos tempos, quando Jesus voltar, ele vai julgar e vai se abrir os livros. E aqueles que tiveram o nome escrito no livro da vida, esses serão salvos. Os que estão registrados em outro lugar, ou que não estão registrados, esses irão para o reino do castigo, para o inferno. E neste momento, meus amados irmãos, não tem mais um Jesus advogado para você, ou para mim, ou para você. Somente terá um Jesus juiz. Vamos ver lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32, que fala assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa o cabrito as ovelhas. Glória a Deus. Então, um para um lado, o outro para o outro, da maneira que você está inscrito no livro da vida. Então, vamos agora partir para o versículo 2. Reparam que até agora nós estávamos só no versículo 1 ainda. E aqui no versículo 2, a palavra fala assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Reparam aqui que ele fala de uma separação. Uma separação. E essa separação, aqui neste versículo, ele não está especificando por separado, não está especificando a ressurreição por separado. Está apenas falando no geral, de todas as ressurreições. Alguns para a vida eterna e outros para a punição eterna. Mas não está explicando passo a passo. Então, um grupo será ressuscitado quando Jesus vier buscar sua igreja, que está lá em Apocalipse 1:7, e outro grupo será ressuscitado após a tribulação, quando Jesus vier para reinar por 1000 anos aqui na terra e para julgar, que está lá em Apocalipse 20, no capítulo 4 ao 6. Então, o primeiro grupo, eu vou ler aqui os versículos que eu citei. O primeiro grupo, que está em Apocalipse 1:7, está falando assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até o mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, todos verão. Ele não virá aqui na terra, ele virá sobre as nuvens, nas nuvens. E lá nos ares nós se encontraremos. E todos verão, todos. Inclusive aqueles que transpassaram a ele. E no Apocalipse, no Apocalipse 20, no capítulo 4 ao 6, se refere ao segundo grupo de ressurreição ou de salvos. Fala assim: e vi tronos, e assentavam sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa e nem na sua mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Veja bem o que está falando aqui.
Aqui ele está se referindo que aqueles que foram arrebatados, eles voltarão com Cristo e vão reinar como sacerdotes aqui na terra. Então tem um nível diferente, e é o galardão. O galardão, conforme você recebe o galardão, assim será a sua responsabilidade com Cristo, junto com Cristo aqui na terra. Assim você receberá as responsabilidades, né? Então, aqui nós veremos distintamente duas etapas. Jesus primeiro vem nas nuvens, ressuscita os mortos e transforma os vivos que estão em Cristo em espírito, leva para uma grande festa nos céus, que durará 7 anos. Enquanto isso, durante esses 7 anos, aqui na terra, então, todos os espíritos do mal estarão soltos, a besta que vai comandar o poder do chifre, né? do pequeno chifre, que tem olho, que tem boca, para falar em todo mundo, esse que vai comandar aqui. Ele fará um acordo com o povo aqui da terra, né? Fala com Israel. Ele fará um acordo por 7 anos, mas quando chegar nos 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo, e daí que vai ter a grande tribulação, o grande problema que todos sentirão e que terão que passar. Ali sim que está o grande problema. Ali sim, as pessoas que não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, estas terão que agora, perante uma tribulação, passarem por isso, para poder, assim, serem aceitos daí. Muito bem. Vamos passar, então, agora para o versículo 3. O versículo 3, ele fala assim: os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui no versículo 3, então, está falando sobre um certo brilho, o brilho dos crentes, se podemos falar assim. E aqui, então, ele está falando a respeito de 2 tipos de crente. Os sábios, ele fala assim, os sábios resplandecerão e os justos brilharão como estrelas. Os sábios, quem que são os sábios? Sábios são aqueles que ensinam a palavra de Deus, ou que ministram a palavra de Deus, aqueles que compartilham a palavra de Deus com as outras pessoas. Então, mas o porquê eles resplandecerão? Não só brilharão, eles, além de brilhar, resplandecerão. Mas o porquê? Porque isso aqui é um povo perseguido, ele é um povo perseguido. Os mestres que ensinam a palavra de Deus sempre são perseguidos. Então, por isso que eles terão algo a mais, né? Então, vamos ler lá em Daniel 11:33. Então, em Daniel 11:33, a palavra fala sobre isso. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. Né? Então, um povo sofrido. Quem ensina a palavra de Deus, ele é sofrido. Mas o pastor hoje em dia não morre por espada, não morre aqui no Brasil, mas em outros países morre. Ah, mas aqui no Brasil não morre, então por que vai ter tanta recompensa? Sim, porque ele é roubado. Toda hora ele é roubado, a moral dele é roubada por algum motivo. Falam histórias dos pastores, falam história dos líderes das igrejas, e muitas vezes estão roubando uma grande oportunidade do pastor ser bem visto, inventando histórias sobre ele, né? Então, aqui isso deixa bem claro, resplandecerão o porquê, resplandecerão por causa disso, porque são mortos, são enforcados, são mal falados. Então, mas Jesus aqui está dando essa possibilidade de um grande galardão nos céus. E os justos?
Os justos é aquele que aceita a palavra de Deus, aquele que trabalha de acordo com a palavra de Deus, que vive conforme a palavra de Deus. Então esses brilharão como estrela. Mas por quê? Por serem obedientes. E isso também está registrado lá em Daniel 7,18, né? O que vou ler agora. Fala assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Então, vão brilhar para sempre no reino de Deus. Glória a Deus. Então, passaremos agora para o versículo 4. E no versículo 4, fala aqui sobre um selo. Selar o livro. Vamos ver. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Glória a Deus. O anjo que instrui Daniel aqui, agora, ele manda Daniel selar essas revelações até o fim dos tempos. Fala que muitos estudarão as Escrituras, buscarão compreender essas profecias de Daniel, né? E o anjo fala assim: e o saber multiplicará. As pessoas vão estudar a palavra de Deus para saber o que está acontecendo nessas revelações. Então, muitos não sabem a palavra de Deus porque não querem. Precisamos estudar a palavra de Deus. Não querem entender. Basta, muitas pessoas aceitam só, me falaram, diz que... Não aceita ser assim você. Você não pode ser assim. Você é diferente. Deus fez você especial. Amém? Ele quer que você entenda a palavra de Deus. Ele quer que o Espírito Santo possa te ensinar. Ele quer que você esteja junto, que tenha intimidade. E a intimidade só vem através disso, através da oração e através da leitura. Aí sim você vai começar a entender. Mas muito bem. Tem os dizeres também aqui, encerra as palavras e sela o livro até o fim dos tempos. Então isso aqui se refere aos últimos dias no Apocalipse. Então lá que recém vai se revelar algum ponto que nós não entendemos agora, né? Então aqui acabou a orientação para Daniel. O anjo já falou, sela, acabou-se. Mas Daniel, ele está cheio de dúvidas ainda. E ele quer saber mais. Ele quer saber mais. Muito bem. Então, agora, nós vamos passar então para a segunda parte do estudo. A segunda parte do estudo aqui. E nós vamos ver do 5 ao 13. Né? Na primeira parte, nós vimos uma descrição do fim dos tempos, de como será, uma descrição, de um modo geral. Jesus vai voltar, ressuscitar os mortos, fará a justiça, fará o julgamento, colocar uns para a direita, outros para a esquerda. Do modo geral, é isso. Mas agora, na segunda parte do estudo, do 5 ao 13, vai tratar da duração do fim dos tempos. Glória a Deus. Devido a problemas técnicos, peço compreensão e nós continuaremos na próxima oportunidade. Glória a Deus. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus
Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção.